Invincible. E aí, gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de... E hoje é uma ocasião especial para o nosso querido Iruma. O episódio começa com o nosso Iruminha com o professor Balan. O professor vai servir um chá pra ele e aí ele vê uma foto do Balanzinho criancinha. Na época que a criancinha não tinha cicatriz. O Balan fala que aquele é ele e essa foto foi quando ele fez seu aniversário. E nisso ele decide contar a história meio que no que ocorreu nesse dia. E vocês percebem que o cabelo do Balan já deu até uma crescidinha comparado aos episódios anteriores. Aí a gente vai pro Tinichiro criança e ele tá com a sua mãe. E aí ele se depara com um arbusto e ele pega alguma coisa. E ele tenta voltar pra casa escondido. E aí ela fala, tá escondendo alguma coisa? E aí o menininho mostra e era um lagartinho. 何か手に持ってるでしょ。持ってない。ダメ。嘘ついてもすぐわかるんだから。ほら、出しなさい。 O menino desde pequeno sempre foi curioso com os seres vivos. E quanto mais ele pesquisava, mais a sua curiosidade pelos seres continua. E o menino sempre tentava investigar. Embora que isso às vezes faça que ele leve bronca da mãe. Mas é que o menino meio que não entendia direito enquanto não via com seus próprios olhos o que eram as criaturas. E um dia, essa curiosidade fez que ele ultrapassasse os limites de casa e ele fosse explorar meio que a lã na selva. Aí uma pena gigante acaba caindo meio que na cabeça do menino. E por conta disso o menino foi sequestrado por um pássaro gigante. E quando ele percebeu, em cima de uma árvore seca, ele estava num ninho enorme do grande pássaro das montanhas. E, gente, cada gesto do mini Balan é muito fofo. Uma noite se passou e o menino já estava morrendo de fome. E ele queria comer, e nisso ele viu 2 ovos. E quando o Balanzinho se aproximou dos ovos, o pássaro voltou. E naquela hora, ele achou o pássaro bonito. E foi por conta dessa mamãe pássaro que ele conseguiu a cicatriz. Seus pais conseguiram salvá-lo, mas claro que eles ficaram compreensivelmente furiosos. E depois disso ele pensou bastante sozinho. E aí ele foi logo compreender que o motivo dos pais meio que estarem sempre furiosos não é porque que ele não ouvia eles. É porque ele não se importava com a vida dos outros. E a mamãe pássaro estava bonita porque arriscou sua vida para proteger seus ovos. Porque a vida era algo bem precioso. Mas no mundo dos demônios, muitas das vezes, a vida meio que é tratada com bastante desdém. Mas era assim que as coisas funcionam. Por isso ele achou a melhor forma de fazer que um humano, como o Iruma, saber o que é medo, é ele mesmo passando pela mesma coisa. E o Iruma meio que entende o Sabanok, o Balan, já que ele percebeu isso passando um tempo com os demônios, que eram bem diretos com suas ambições. E o Iruma acha que os demônios também são muito bonitos. Por isso se simpatizou muito com a história do Balan e até meio que se emocionou um pouquinho. E o Balan até fica feliz, mas ele queria assustar um pouquinho mais o Iruma, já que Iruminha anda muito sempre desprotegido. Ainda mais pelos relatos que ele ouviu das Mondeus e do Calego. E aí o Tinichiro vai mexendo o Iruma. E aí o menininho era muito mole como um espaguete. E o Balan fala pro Iruma para ele meio que precisa ter cuidado com os outros seres. Pois primeiramente precisam de compreensão mútua. E se quiserem viver um com o outro, eles terão que continuar meio que se conhecendo. Essa cena foi fofíssima. Nisso, Iruma pergunta pro Balan no que ele quer saber sobre ele. E na cabecinha do Balan passa um monte de coisa.
Mas é claro que ele não iria entupir a criança com várias perguntas. E aí ele pergunta sobre seu aniversário. E o Iruma fala que é 4 de outubro. E o Balan até fica meio que felizinho, meio que mais aliviado. Mas aí o cara entra em choque do nada. Nisso, o Balan liga pro Ópera. E o Ópera tem a mesma reação que o Balan. E o Ópera já vai correndo, voando em direção ao Sullivan, que já tá planejando que tipo de almoço o Iruma vai gostar hoje. E o Ópera solta a bomba que o Iruma faz aniversário em 4 de outubro. E o velho fica choquito. E a informação se espalha para o Asmodeus, pra Clara, pra Meri e pro Calego. E pela data que meio que tá no calendário do nosso querido vovô, já passou com o aniversário do Iruma. Sim, o moleque já tem 15 anos e eles nem perceberam. Iruma-sama no otanjoubi ga 10月4日と。No dia seguinte, Iruma acordou e quando ele vai ver seu vovô e Ópera, eles desapareceram. E aí o Ópera e o Sullivan sequestraram o menino. 突然目隠しをされて何なの何やらずんどこ運ばれて E quando o Iruma percebeu, ele tá no meio de um ritual meio que demoníaco, organizado por encapuzado. 気づいてみた何やらどえらい儀式で祀られていた Bom, a turma já tira as máscaras, que era só o vovô e o Ópera e todos os amigos de Iruma fazendo uma festinha pra ele. E a capela onde eles estão foi construída pela família do Agares. E todo mundo meio que foi falando Haueia pro Iruma. Até a Clara fala Iruma-chi, Haueia! E toda essa ceninha é muito fofa. イルマ様にふさわしい儀式です。イルマチホベイヤーオズくんクララ O Asmodeus meio que começa a chorar, dizendo: ai, eu não acredito que passamos pessoas em demonização. Esse é o meu maior erro como melhor amigo. E a Clara: devia ter nos contado. Bom, esse ritual de endemonização serve para celebrar o nascimento de alguém. Os participantes praticam oferendas, vestem fantasias, dançam e cantam. E também serve como uma festa de aniversário para humanos. O Lied também teve um ritual de demonização em uma casa abandonada. O Giles também teve uma e o seu irmão roubou todas as oferendas. O Purson, como não podia destacar sua endemonização, até que foi sem graça. E eles veem que a endemonização do Iruma tá espetacular e o Sabanoki, digna do meu rival. O Iruma já entende que todo mundo tá fazendo isso pelo aniversário do Iruma. E aí, o Balão fala que como os costumes são diferentes por aqui, talvez isso seja interessante. E todo mundo tá empolgado pelo aniversário do Iruma. Aí que o Ópera percebe a ausência do Calego. E o Balão, ele disse alguma coisa sobre cuidar dos cactos. E o Ópera já decide trazê-lo à força à festa em sua forma de familiar. よしよしじゃない。 Nisso começa o ritual de redemonização meio que oficialmente. E cada um vai pegando uma caneca que meio que vão enchendo de água e aí meio que vão pegando fogo. Mas é claro que o Iruma tá confuso porque ele não sabe dos costumes. Aí que o Ali surge na hora mais importuna para explicar pro Iruma pra que serve esse ritual. Primeiro se acendem as águas de mana, que representam as almas dos convidados. Aí colocam a água do fogo no grande cálice da frente do protagonista, como se dividissem as chamas dessa vida com você. Aí fazem oferendas, oferecendo presentes. E eles falam palavras de comemoração
para o Iruma. E o Asmodeus é o primeiro e aí fala que ele tá muito grato por ele viver no mundo dos demônios. E ele dá a ele algo que pode cumprir aí seu caminho de destruição em massa. Um casaquinho de capa. E quando o Iruma ia agradecer, o Alisson fala: não faça isso. Isso é um ritual do seu nascimento. Em outras palavras, eles estão agradecendo você. Aí vem a vez da Clara, que tá com um balde. E ela queria colocar tudo isso em chamas. E ela dá meio que os tipos de bichinhos e doces favoritos dela. Um desenho feito pelos irmãos e irmãs dela. E a mãe da Clara mandou meio que pantufas artesanais. E nisso vai todo mundo agradecendo o Iruma. Daí quando é a vez da Meri, ela dá uma oferenda simples, que é um cookie enorme em formato de gato. O Sabanok dá um conjunto de malhação pro Iruma. A Kerori trouxe um conjunto de skincare. A Elizabeth trouxe uma carta em resposta a Okra, que é aquela carta que o Iruma entregou no ensaio para o festival musical. O Jazz dá brincos pro Iruma. O Kamui dá um perfume digno de cavalheiro. O Akaris trouxe um craveceiro. O Gap trouxe uma faixa de cachecóis. E o Alonso trouxe um caderno de estudos. O Purson trouxe meio que um conjunto musical. Bala trouxe as crônicas do mundo demoníaco. O Calega só trouxe uma rosinha porque ele tava tão ocupado em cuidar dos Kratos. Aí chega a vez do vovô e ele fala: só de conhecer você e de ficar e fazer os outros felizes nos deixa feliz. Muito obrigado por ter nascido. Mano, que cena fofa! E vai tocando uma música de fundo que representa meio que que é a turma agradecendo o Iruma. 生まれてきてくれてありがとうイルマくん。 E aí tem essa cena agradável de todo mundo diz Raeia e agradece o Iruma. E aí o Lied decide dar um retro game bem raro pro Iruma. E o Lied fala: olha, o meu aniversário é setembro, então quer dizer que você é como o meu irmão mais novo. E aí o Lied vê o Iruma chorando. E o Asmodeus já queria acabar com a raça do Lied, só achando que o Iruma tá chorando por causa dele. 10月なんだね誕生日ちなみに僕は9月なんだけどこれはもう名実ともにイルマくんが弟ってことで嘘でしょそんな嫌だったの僕の弟命名白白それ以外ないでござるイルマ様大丈夫ですかお待ちくださいすぐに焼きますので何を僕をこいつ覚悟はいいな O Iruma explica que ele tá chorando porque ele nunca teve alguém que comemorasse o aniversário dele. Todos eles ficaram agradecendo com ele sem parar. E isso fez ficar muito feliz. Oh, esse menino é um homem pessoa. Tanto que, claro, ele é de Purson, já queriam abraçar esse solzinho. すっごく嬉しいありがとうみんなこら何をしてる貴様ら A Elizabeth até tem um papo com a Meri falando que foi um belo ritual de endemonização. E o Iruma amou tanto que queria saber de todos os aniversários de todo mundo, pois ele queria agradecer muito. E os primeiros, claro, são Asmodeus e Clara. Aniversário do Asmodeus é 6 de junho. Aniversário da Clara é 5 de maio. O aniversário do Jazz é 8 de agosto. O aniversário do Sabanok é 22 de dezembro. O aniversário do Balan é 7 de junho. O aniversário da Meri é 13 de março. O aniversário do Poção é 10, meio que do 13º mês do mundo demoníaco. Mas como a gente não tem um nome apropriado, podemos supor que seria meio que um equivalente a março. O aniversário do Gap é 4 de abril. O do Alocê é 6 de fevereiro. Da Elizabeth é 3 de março. Do Agares é 3 de janeiro. Da Keroli é 4 de novembro. E se vocês perceberem bem, meio que toda vez que um personagem falava o seu aniversário,
Se for macho, o Kamui vai se afastando mais. Mas se for uma menina, ele se aproxima e já começa a escrever meio que as datas para se lembrar. Esse é o nosso Kamui, o Corujinha, que é o mineta que deu certo. Aliás, o aniversário dele é 5 de julho. E aí, por último, tem o Lied, que é 13 de setembro. E o Iruma ainda tem meio que a crença que o Lied é como seu irmão mais novo. さっきも言ったけど僕はイルマくんより早い9月だからね。これはもう完全にリードくんが弟です。なんで？ Aí tem uma cena de o Kamui, o Goemu, o Gap e o Alucê conversam, se perguntando como é o aniversário do Kalego. E meio que eles nem imaginam ele como um bebê. E aí meio que o Kamui... Eu nasci como um cavalheiro. E ele acha que o Kalego nasceu como um bebê irritadaço. E eles até imaginam o bebê meio que Kalego falando pros outros bebês que estavam chorando calar a boca porque ele quer tirar seu soninho da beleza. Bom, o Kalego não gostou dessas teorias. Enquanto isso, o vovô tava se derretendo de lágrimas. E a ópera. Ah, se você continuar a chorar, você vai se dissolver. E você não vai querer me obrigar a meio que a pegar o esfregão. Nisso, chega o evento principal, que é onde o protagonista apaga o fogo. Só que o Iruma vai ter que apagar um fogaço enorme. E o Iruma tenta usar seus pulmãozinhos para apagar esse fogaréu. E o episódio termina com todo mundo tirando uma foto do aniversário do Iruma. E, gente, esse episódio foi maravilhoso. A primeira parte envolvendo o balão foi interessante. Mas a segunda parte, que é o aniversário do Iruma, que importa, pô... Parece que meio que é um pedido de agradecimento dos fãs pelo Iruma por acompanharem meio que o mangá dele meio que por vários anos. Eu também meio que interpreto isso como o meu pedido de agradecimento ao Iruma. E no Tsukima de hoje, vemos qual é a oferenda do Sullivan e do Ópera pro Iruma, que é um bolão. E aí, o Asmodeus tirou uma foto meio que para mandar para alguém. E era pra Eiko. E dizem que a garota entrou em pânico ao ver a mensagem. Iruma-kun, boku to operaからの捧げ物はとでかいバースデーケーキだよ。おいしい。あずあずどうしたん？いや、せっかくなので同志にも写真をだな。ランク兵になってますます輝くイルマを直視するため山奥で心身を鍛えるエイコ。下山後メールを受信しパニックになるのだった。No próximo episódio teremos o Iruma visitando os professores. E aí vai estar acompanhado do Kalego e do Dali. E me parece que esse menino vai descobrir a vida secreta dos professores. Teremos mais uma reunião das garotas do grupo. E me parece que essa reunião terá mais ênfase na Nafra. Pois tem uma garota nova que lembra muito ela. Esse foi o episódio 13 da 4ª temporada de Iruma-kun. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Eu não tô busy e fui.